Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa querida Casa da Paz. É muito bom estar mais uma vez aqui junto a vocês para mais uma noite de estudo, de aprendizado, de reflexões sobre os ensinamentos do Mestre. O tema da nossa conversa de hoje é o perdão ao outro. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu vou ler uma página do livro Rumos Libertadores, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, a lição número 24, Perdoarás.
Perdoarás, olvidando todo o mal, a fim de recordares o dever de fazer o bem todo o bem possível. Perdoarás a agressão de qualquer natureza, não conservando forma alguma de ressentimento contra quem se te faz instrumento de inquietações. Perdoarás a injúria, compreendendo que aquele que te calunia padece de desequilíbrios que ignoras. Perdoarás a ingratidão dos amigos, tendo em vista que o ingrato é alguém a um passo da desorganização emocional. Perdoarás a impiedade, reconhecendo que o seu portador é alienado de alto porte a caminho da loucura total. Perdoarás o invejoso, não te permitindo sintonia com as suas insinuações malévolas, já que ele é inimigo de si próprio. Perdoarás o maledicente, que se desmoraliza a si mesmo. Perdoarás o intrigante, pois que arma o alçapão para se aprisionar, sofrendo as injunções do ato que engendra. Perdoarás o desertor do compromisso, prosseguindo sem ele, porém, fiel ao dever abraçado. Perdoarás, sim, sempre a todos, mas não desanimarás. Não retrocederás nos compromissos nobres abraçados, nem conivirás com aqueles que, enganados, preferem manter a sementeira da desordem, da frivolidade e da insensatez, procurando apoiar-se na tua aquiescência ou desvincular-te dos labores a que te afervoras. Perdoarás sempre, tendo em vista que a mensagem da doutrina espírita, na sua feição evangélica e filosófica, ensinando-te a remontar às causas anteriores das aflições, dá-te a resignação e a claridade do conhecimento, a fim de compreenderes que somente se sofre o que se merece, e que a escalada da montanha de redenção é sempre feita sobre as imperfeições pessoais que são esmagadas a pouco e pouco, até a vitória total, com legítima libertação das paixões deteriorantes. Perdoarás, porque o teu compromisso é com o amor, e conforme faz Jesus, amando, compreenderás, perdoando sempre a tudo e a todos, sem desfalecimento. Já estando harmonizados, vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao nosso Mestre Jesus e agradecermos mais uma oportunidade. Querido Mestre Jesus, muito agradecido, Senhor. Quão felizes estamos por estarmos reunidos mais uma vez para aprendermos mais sobre os seus ensinamentos, para conhecermos mais os seus ensinamentos. Que possamos, Mestre querido, abrirmos nossas mentes, nossos corações, para recebermos, Senhor, tudo que for passado para nós essa noite, para aprendermos de verdade e colocarmos em prática, Senhor, em nosso dia a dia, com todos aqueles que nos cercam e em todas as situações que nos chegam. Pedimos, Mestre querido, a permissão para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Fique conosco, Mestre querido, que assim seja, graças a Deus. Eu vou começar a nossa conversa com uma reflexão sobre duas palavras que muitos de nós acham que têm o mesmo significado, que querem dizer a mesma coisa, mas são palavras bem diferentes, com significados bem diferentes. Perdoar e desculpar. Muitos acham que significam a mesma coisa,
mas nós vamos ver que são bem diferentes. E esse tema de hoje, né, o perdão ao outro, nos faz lembrar, né, sobre os ensinamentos do Mestre, sobre as palavras do Mestre. Perdoai vossos inimigos, para que Deus vos perdoe. E na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, vamos às nossas duas palavras que achamos terem o mesmo significado. Desculpar. Desculpa é um pedido de reparação. É como se fosse uma borracha que a gente passa por cima de uma determinada situação. E assim, quando a gente passa essa borracha por cima, quando a gente desculpa, a gente liberta, né, uma pessoa de uma culpa ou do erro cometido. Então, a gente desculpou. Então, olha, a partir do momento que tá bom, eu te desculpo, você está desculpado, eu libertei a pessoa daquele erro. Para ela não tem mais nada a acertar comigo, porque eu a desculpei. Só que, se a gente continuar sempre desculpando, 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 tendo uma vida só desculpando, a gente não vai mudar o nosso comportamento. Dificilmente quem passa a vida se desculpando muda o comportamento. Por quê? Porque ela continua com aquilo, com aquela mágoa, aquela tristeza dentro dela. E aquele que comete o erro, vamos dizer assim, não, se eu fizer de novo não tem problema, ela vai me desculpar. Então, continua um comportamento equivocado das duas partes. De quem desculpa, porque passa uma borracha em cima do que aconteceu, e daquele que é desculpado, que continua cometendo o mesmo erro. Porque sabe que, não, se eu fizer de novo ele vai me desculpar, não tem problema não. Então ele não muda o comportamento. Ele não consegue compreender que aquela atitude que ele está tendo, ou que ele está falando, está magoando, está entristecendo. Não ficou triste não, ele me desculpou. E nós continuamos convivendo com aquela mágoa, com aquela tristeza, só que chega como se a gente estivesse guardando isso dentro de uma mochila. A gente vai só colocando ali, vai só colocando ali. Chega uma hora que essa mochila fica tão pesada que ela começa a dificultar a nossa caminhada. Ela começa a ficar como se ela estivesse nos puxando para trás. E quando a gente está com um peso muito grande nas costas, a gente tomba para trás. E é o que começa a acontecer com o tempo, se a gente viver só desculpando. Perdoar. O perdão é bem diferente, porque o perdão, ele não repara, ele renova, ele nos muda. Perdoar de verdade não é esquecer o que aconteceu, não é passar uma borracha em cima do que aconteceu, mas sim não sofrer quando a gente lembra da situação ou daquela pessoa que nós julgamos ter feito alguma coisa de ruim para nós. Então, o perdão é uma coisa muito mais sublime, é uma coisa muito mais forte, porque ele vem de dentro. Ele nos modifica, ele nos faz crescer, nos faz sermos pessoas melhores. E faz com que, quando a gente perdoa de verdade, a gente passa a entender o outro, então a gente passa a aceitar o outro
como ele é, entendendo as suas fraquezas, entendendo as suas limitações, como nós também temos limitações e também temos fraquezas. O perdão nos proporciona isso, essa melhora verdadeira, essa melhora mesmo de dentro para fora. Sempre que alguém faz algo que nos entristece, algo que nos magoa, algo que nos prejudica, né? Nós temos alternativas para lidar com essa situação. A primeira é desculpar, fingir que nada aconteceu, mas eu não quero você perto de mim. Eu não quero ter que encontrar com você. E o perdão verdadeiro, o perdoar de verdade. E será que nós perdoamos de verdade? Será que nós sabemos o que é perdoar de verdade? Vamos refletir mais sobre isso também, né? Perdoar é dar uma nova chance, é sorrir junto novamente, é voltar a seguir na mesma direção. Então, quando a gente perdoa de verdade, a gente se permite continuar convivendo com aquela pessoa que julgamos ter nos prejudicado. Nós permitimos que ela se aproxime de nós novamente. Nós vamos sorrir, nós vamos conversar junto novamente. Mas não como se nada tivesse acontecido. Aconteceu, sim. Mas conseguimos resolver, conseguimos acertar, consegui perdoar, me libertar do sentimento ruim, da sensação ruim que aquilo me causou. É confiar novamente, é acreditar que vai continuar dando certo, que vale a pena continuarmos juntos, caminhando juntos, no convívio, seja em casa, seja na família, né? Seja no trabalho, seja onde for. Continuarmos acreditando que vale a pena. Voltarmos a conviver sem mágoas, sem ressentimentos, sem pé atrás, sem desconfiança. Isso é o perdoar o outro verdadeiro, ao outro verdadeiramente. O perdão ao outro dado de coração, de verdade. E é tentar o convívio outra vez, e quantas vezes forem necessárias. Vamos perdoar, porque nós também precisamos. Quando cometemos os nossos equívocos, do perdão verdadeiro, do voltar a conviver conosco, do voltar a confiar em nós, do voltar a acreditar que vale a pena continuar perto de nós. Então, o que eu quero para o meu próximo, o que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo, eu vou fazer ao meu próximo. Se eu quero ser perdoado de coração verdadeiramente, então eu vou perdoar o meu próximo verdadeiramente também, de coração. Mas não vamos confundir também perdoar com esquecer. Esquecer é fazer de conta que nada aconteceu. Eu vou esquecer esse episódio, faz de conta que nada aconteceu, está tudo certo. Não está certo. Porque a mágoa, porque a tristeza continua dentro de nós. E o esquecer é como se é apagar da memória, é como se a gente apagasse toda uma história. Porque tudo que nos acontece, situações, aquilo faz parte da nossa caminhada.
Aquilo nos ensina, é aprendizado para nós e para quem está convivendo conosco. Então, se uma determinada situação que nos magoou, nos entristeceu, eu vou esquecer, faz de conta que nada aconteceu, cadê o aprendizado? Cadê o ensinamento que aquilo ali me trouxe? E se chegar lá na frente aquilo me acontecer novamente? Eu vou esquecer novamente? Que atitude eu vou tomar? Aí vai juntar a tristeza, a mágoa e o ressentimento da primeira vez, com a tristeza, a mágoa e o ressentimento da segunda vez. A minha mochilinha vai ficando cada vez mais pesada, cada vez mais difícil para eu continuar caminhando com ela. E se nós lembramos disso que aconteceu, dessa situação que aconteceu conosco, e sentimos mágoa, é porque nós não perdoamos verdadeiramente. Nós desculpamos. Não perdoamos. Porque o perdoar é libertar. O perdão nos liberta desses sentimentos. Ele não nos deixa sentir rancor do nosso próximo, aquele que julgamos nos ter feito mal, nos ter prejudicado. Então, quando perdoamos de coração, quando perdoamos verdadeiramente, nós não temos mágoa, nós não temos mais rancor, nós não temos mais tristeza, não temos mais aquela sensação de eu não quero você perto de mim. Eu não quero encontrar, não falo o nome dessa pessoa perto de mim. Se ainda temos essa atitude, ainda não perdoamos. Ainda estamos presos àquela situação. Ainda estamos alimentando os sentimentos ruins que aquela situação faz brotar em nós. Mas uma coisa que a gente deve lembrar, que também não funciona dessa maneira, o perdão não significa que nós vamos esquecer que aquilo aconteceu. Não é. O verdadeiro perdão, ele nos faz mudar o comportamento, a nossa visão daquilo que aconteceu, daquela pessoa. Então, nós passamos a olhar para aquela pessoa e quando nós lembramos daquela situação, de uma outra forma. Nós temos um olhar diferente em relação àquilo tudo que aconteceu. Né? Aquilo ali nos ensinou alguma coisa. Então, a gente não vai, quando se perdoa de verdade, não alimentamos mais. Então, quando lembramos daquela situação, aquilo não nos traz sentimentos ruins, e quando a gente lembra, serviu de ensinamento. Que bom, eu aprendi o que eu precisava, mas eu não tenho os sentimentos, não trago mais dentro de mim aqueles sentimentos ruins que aquela situação e aquela pessoa despertavam. Eu já consigo olhar novamente para aquela pessoa e ver nela o meu irmão, o meu próximo, que está perto de mim, para que ele me ajude na minha caminhada e eu o ajude na caminhada dele. Porque todos nós estamos aqui para caminharmos juntos, não para caminharmos sozinhos. Estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Todos temos algo a ensinar, mas também temos muito a aprender. E o perdão verdadeiro nos ensina. O perdão verdadeiro nos liberta e nos renova. Porque o perdoar é um ato mais interno. Tem mais a ver conosco do que com a pessoa que perdoamos. Por quê? Porque o perdão
ele tem que ser sentido. O perdão vem de dentro. Não é uma coisa da boca para fora. É sentido para depois colocarmos para fora. Mas precisamos sentir o perdão. É fundamental a gente perdoar para que possamos viver em paz, para que possamos viver com alegria, porque nos desprendemos daqueles sentimentos ruins. Então, tudo melhora à nossa volta. Abrimos janelas de luz, luz que nos ilumina e também ilumina o nosso próximo, não é? Para perdoar, precisamos de verdade entender o perdão. O que é perdoar para nós? O que significa a palavra perdão? O que precisa, o que é necessário para nós perdoarmos? O que eu preciso para perdoar alguém? O que é o perdão para mim? Então, a gente está vendo que são várias reflexões, porque o perdão é um ato muito importante. Desculpe, é sentimento. Tem que vir de dentro para fora. Não é uma coisa que eu pego na prateleira e entrego ao outro. Não. Perdão vai muito além disso. Nós acreditávamos que o perdão era algo divino. Todos nós já ouvimos essa frase. Só Deus perdoa. Deus perdoa e nós também podemos perdoar. Nós não gostamos de ser perdoados? Nós não fazemos a nossa oração perdoai as nossas ofensas? Como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, eu vou ser perdoado à medida que eu perdoar. Por que que eu não vou perdoar o próximo, mas eu quero perdão para mim? Seria egoísmo. Eu quero para mim, mas para o outro não. Eu quero que me perdoe, mas eu não perdoo ninguém. Não está certo. Perdoamos para sermos perdoados também. Merecemos o perdão como o próximo também merece. Todos somos filhos do mesmo Pai. Todos temos os mesmos direitos. O que eu quero para mim, o meu próximo também. O que eu não quero para mim, o meu próximo também não. Então, com essa ideia que nós tínhamos de que o perdão era algo divino, que só Deus perdoava, então nós achávamos também que para uma determinada pessoa merecer o meu perdão, ela tinha que vir me pedir desculpas, ela tinha que mudar as atitudes dela, ela tinha que fazer determinadas coisas, que senão ela não teria o meu perdão. Mas quem somos nós, tão cheios de erros, tão cheios de equívocos, para exigirmos de alguém um determinado comportamento para que eu a perdoe? Não, nós nos considerávamos juízes do perdão. Ou seja, você vai cumprir esses requisitos para que eu possa te perdoar. Você precisa cumprir tudo isso que está escrito aqui para que eu possa te perdoar. Só que não existe juiz do perdão. Não existem pré-requisitos para que alguém tenha que cumprir para que possa ser perdoado. Porque se nós nos achamos juízes do perdão, se nós achamos que o outro tem que cumprir determinados pré-requisitos para que nós o perdoemos,
alguém que julga que foi ofendido também por nós, vai ter a mesma atitude. Vai ser o nosso juiz e vai determinar para nós pré-requisitos para que ele possa nos perdoar. É para mim e é para o outro também. Porque a gente tem que lembrar que o perdão, ele não tem, ele tem mais a ver com, ele não tem nada a ver com o outro, ele tem a ver conosco. Eu é que quero perdoar. O outro não precisa vir me pedir perdão. Eu quero perdoar, porque eu entendi que aquilo que aconteceu foi num momento que ele não estava bem, um momento de desespero, alguma coisa aconteceu. Eu quero perdoar. Eu não preciso esperar que ele venha me pedir perdão. Reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Então, eu não tenho que ficar esperando sentada que ele venha me pedir perdão. Eu tomo a iniciativa de perdoá-lo. Se eu não quiser falar com ele que eu estou perdoando, não falo no momento, mas perdoei, as minhas atitudes em relação a ele vão mudar. Então, ele vai perceber que eu perdoei, mas as atitudes vão mudar, como eu falei anteriormente, acreditando que vai dar certo, voltando a conviver, permitindo que ele se aproxime, sem mágoas, sem ressentimentos, e acreditando que vale a pena continuar, que vai dar certo. O perdão não é sobre o que o outro faz ou deixa de fazer, mas é sobre o que eu quero deixar ir embora. É sobre o que eu quero fazer em relação àquela situação ou àquela pessoa. Por isso que o perdão tem mais a ver conosco do que com o outro. É o que eu quero deixar ir, é me libertar daquela mágoa, daquela tristeza, é abrir mão da dor, é abrir mão do sofrimento, é desistir de tentar ficar provando a todo momento que aquilo me magoou, que aquilo me machucou. Eu já sei que me machucou, então eu não preciso ficar provando a todo momento para aquela pessoa, olha só, está vendo o que você fez comigo? Está vendo como é que eu estou me sentindo? Eu não preciso. Então, o perdoar é abrir mão disso tudo. É deixar ir. É deixar passar. Porque ficar preso a uma situação ruim, a um sentimento ruim, é algo que nós escolhemos. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Aconteceu? Aconteceu. Mas por quanto tempo eu vou ficar guardando, eu vou ficar remoendo essa situação, alimentando esses sentimentos? Por quanto tempo? E isso, às vezes, é tão... O sentimento de mágoa, de tristeza, é tão forte que muitas vezes nós não conseguimos enxergar o quanto nos faz bem nos libertarmos disso, perdoarmos. Faz muito mais bem fazermos isso, perdoar, guardar sentimentos ruins, remoer situações desagradáveis, nos faz mais mal do que bem. Não melhora a nossa caminhada, não muda o nosso passado e atrapalha o nosso futuro. E a gente fazendo essa escolha de não querer se libertar desse sentimento ruim, dessa mágoa, remoendo essas situações, nada do que a outra pessoa fizer
será o suficiente para que nós a perdoemos. Sempre na nossa cabeça, está faltando. Não, ele não fez o suficiente, ele me magoou de uma tal maneira que isso daqui não é suficiente para que eu perdoe. Então, para a gente nunca vai estar bom. Por quê? Porque eu não quero me libertar daquilo ali. Eu não quero deixar ir. Porque nós precisamos assumir, né, que aquela situação, aquela dor, aquele sentimento ruim, eles não vão mais definir a minha vida. Eles não vão mais definir o meu relacionamento com aquela pessoa ou com aquela situação que aconteceu dali para frente. Então, eu tenho que assumir que isso daqui não vai mais me dominar. Eu vou me libertar dessa situação, desses sentimentos. Porque só nós conseguimos sentir o perdão. O perdão é interno, é uma coisa nossa, é um sentimento nosso. O outro, ele não tem como saber o que nós estamos sentindo. Ele não consegue ver o que se passa dentro de nós. Então, quando a gente finge perdoar, se nós fingimos perdoar alguém, olha, fulano, eu te perdoo, tá tudo certo, não tem mais mágoa, não tem mais tristeza, não tem mais ressentimento, tá bom? O outro vai se sentir como? Poxa, que bom, ele me perdoou, não tem mais mágoa, não tem mais ressentimento, vamos continuar convivendo, vamos voltar a ser amigos, a convivermos, o nosso relacionamento vai ser bom novamente. Só que nós não perdoamos de verdade. E ainda ficou dentro de nós aquele sentimento negativo, aquela mágoa, aquilo vai continuar ali guardado. Vai continuar guardado na nossa caixinha de situações negativas, de sentimentos negativos. Até que vai chegar um momento em que essa caixinha vai ter que ser limpa. Essa caixinha vai ter que ser esvaziada. Ou seja, teremos que colocar toda essa mágoa, toda essa tristeza para fora, nos libertarmos realmente disso tudo. E essa libertação é através do perdão verdadeiro. Ao perdoarmos uma pessoa que julgamos ter nos causado mal, nós tiramos um enorme peso que nos prende, que machuca, que nos corrói. Nós nos livramos desse peso. Então, aqueles pensamentos de tristeza, aqueles pensamentos de mágoa, de raiva, de rancor, já não estão mais dentro de nós. Então, conseguimos nos libertar, conseguimos deixar ir, porque conseguimos compreender o porquê daquela situação e compreender que aquilo só estava nos fazendo mal, não estava nos trazendo nenhuma coisa boa, nenhum benefício. Nós ainda trazemos em nós a ideia de que, se eu perdoar fulano pelo que ele me fez, eu vou estar concordando com o que ele fez comigo. Eu vou estar aceitando o que ele fez comigo. Então, nós ainda não conseguimos, muitas vezes, aceitarmos isso. Ainda não aceitamos essa ideia do perdão, porque achamos que perdoando estamos concordando com aquilo que determinada pessoa nos fez. Mas por que a gente tem esse sentimento? Porque a gente acha que eu vou concordar com o que ele fez? Não.
por causa do nosso orgulho. O nosso orgulho não nos permite ainda nos libertarmos disso, nos libertarmos desse sentimento de dor, desse sentimento de raiva, porque isso ainda está atrelado ao nosso orgulho. É como se fosse um bem valioso que queremos que fique guardado conosco. Ah, não, se eu perdoar, eu estou concordando. Então, como que eu vou ter uma moeda de troca? Não, você lembra que você fez isso assim, assim comigo? Você lembra que você me disse isso, aquilo ou aquilo outro? Porque o nosso orgulho não nos permite ver, não nos permite entender que essa situação só nos faz mal, só nos traz mais tristeza, não nos ajuda em nada. Não percebemos o quanto ficar preso a isso tudo atrapalha a nossa vida, atrasa a nossa caminhada, porque ficamos remoendo uma situação que podemos resolver, uma situação que não tem por que continuarmos com ela guardada. Precisamos nos libertar disso, precisamos deixar que isso vá embora. Precisamos entender que está nos fazendo mal. Vamos nos colocar no lugar do outro. Será que se eu tivesse no lugar dele, eu não faria a mesma coisa? Ou, de repente, faria até pior? Vamos ter empatia, vamos tentar entender o porquê daquela situação, vamos tentar analisar o outro também, porque ele também faz parte. Vamos parar de olhar um pouco só para a nossa dor, para a nossa tristeza. Vamos ampliar o nosso olhar. Vamos entender o contexto daquela situação. Porque quando nós entendemos a situação, nós vamos identificando os gatilhos emocionais que essa situação nos causou. Poxa, então isso que ele fez me causou raiva, tristeza, rancor, situações no corpo físico, dor de cabeça, pressão, uma série de outros problemas que a gente sabe que são decorrentes, né? E eu preciso me libertar. Isso não está me fazendo bem. E agora eu entendi o porquê da atitude. Se eu tivesse no lugar dele, de repente eu faria a mesma coisa ou até pior. Não é o momento da gente perdoar? Não desculpar, não esquecer. Perdoar verdadeiramente. Porque o perdão de coração, o perdão verdadeiro ao outro, nos aproxima das lições do Mestre, nos aproxima do que ele nos ensinou e nos aproxima dos caminhos que Deus nos reservou. O caminho da perfeição, o caminho da verdadeira felicidade. Porque é algo que nos torna pessoas melhores. Porque quando perdoamos, nos libertamos dos sentimentos ruins. Nos tornamos pessoas melhores. Abrimos janelas de luz. A nossa caminhada fica menos dolorosa. E essas janelas de luz, essa luz, esse nos tornarmos pessoas melhores para nós e para todos que estão à nossa volta. Porque ninguém gosta de uma pessoa ficar sempre falando a mesma coisa, remoendo aquela situação, tocando sempre naquele mesmo assunto. Ninguém
gosta, a gente não gosta de ficar perto de uma pessoa que está o tempo todo falando a mesma coisa, remoendo, remoendo, remoendo aquilo, não se permitindo mudar, não se permitindo abrir mão daquela situação. Perdoar e compreender são complementos do amor e impositivos do aceitar os nossos companheiros como eles são. Então, eu perdoei, você cometeu um equívoco. Eu te perdoei porque eu também estou sujeito a isso. E você é tão imperfeito quanto eu. Então, compreendi a sua situação. Compreendi o porquê daquilo ali. E você é meu companheiro de caminhada. Então, vamos seguir juntos. Vamos continuar. Todos somos filhos de Deus, todos somos espíritos eternos, em processo de melhoria, em processo de burilamento, em processo de evolução. Então, o mesmo amparo espiritual que eu doar para alguém, é o mesmo que eu vou receber. É o mesmo que eu um dia vou precisar. Em alguma situação eu também precisarei. Então, o que eu faço em favor de alguém, lá na frente eu vou precisar que alguém faça por mim. Então, o perdão é a mesma coisa. Eu vou perdoar porque eu também preciso de perdão. Eu também preciso de compreensão, eu também preciso de empatia, eu também preciso de amor, eu também preciso de afagos, eu também preciso ser feliz, eu preciso de alegria. Então, a mesma coisa que eu quero para mim, eu dou ao meu irmão. O perdão que eu quero, o perdão que eu preciso, é o mesmo perdão verdadeiro que eu tenho que dar ao outro, ao meu próximo. Porque todos nós estamos aqui juntos para evoluirmos, para melhorarmos, para aprendermos uns com os outros. Então, tudo que eu quero para mim, eu também devo doar ao meu próximo. O que eu não quero para mim, eu também não devo fazer com o meu próximo. Todos nós precisamos, todos nós somos imperfeitos e necessitados de misericórdia, de compaixão, de amor e de perdão, principalmente. Quando Jesus nos disse, perdoai 70 vezes, 7 vezes, ele não disse que a gente tem que perdoar 490 vezes, mas sim que nós devemos perdoar indefinitivamente, ou seja, sempre, incondicionalmente, seja quem for e quantas vezes forem necessárias. O perdão não tem preço, não temos que mensurar quantas vezes alguém merece ser perdoado. Assim como nós também achamos que ninguém... Não, você não pode medir quantas vezes você vai me perdoar. Perdoar sempre e quantas vezes forem necessárias. Perdoar é permitir que o outro se aproxime, é conviver novamente, é andarmos lado a lado novamente, sem mágoas, sem rancores, sem tristezas, de coração puro, verdadeiramente. Porque o amor que cresce não é o amor que se guarda, é o amor que se dá. É o amor que dividimos que cada vez aumenta mais.
Quanto mais dividimos o amor, mais ele aumenta, mais ele cresce. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo nos diz: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Quando estamos perdoando o outro, estamos também exercendo o auto-perdão. Um é consequência do outro, porque somos com os outros o que somos com nós mesmos. Então, perdoamos o outro e nos perdoarmos também. No livro Florações Evangélicas, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, tem também alguns trechos, algumas citações que ela faz, que são muito importantes para nós. Sim, deves perdoar. Perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. Afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente, e se o fez com essa intenção, perdoa ainda. Perdoa-o com maior dose de compaixão e amor. Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para a distender largamente, sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito. O que perdoa é espírito em lucro. Então, perdoa sim. Intercede ao Senhor por aquele que te ofende, olvidando todo o mal que ele supõe ter te feito ou que supões que ele te fez. E se o conseguires, ama-o, assim mesmo como ele é. Não vos digo que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Vamos lembrar sempre disso. A misericórdia é o complemento da brandura. Portanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Perdoar os inimigos, perdoar ao outro, perdão ao outro, é o caminho para a perfeição. A vida é uma grande escola. Então, nós estamos aqui para aprendermos, não estamos aqui a passeio, estamos aqui para aprendermos. O nosso mestre, quem é o nosso mestre maior? Jesus. Então, os ensinamentos do mestre e os exemplos servem de roteiro, é o que nós devemos seguir na nossa vida. É o que nós devemos, em cima disso nós devemos pautar a nossa vida, principalmente para a nossa evolução moral e espiritual. Devemos ter Jesus como guia e modelo de perfeição para a humanidade. Um dos grandes ensinamentos e exemplos do Mestre é a prática do perdão, em que se deve perdoar sempre. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Mas o caminho da perfeição passa pelo perdão aos inimigos. Isso está no capítulo 5 de Mateus também,
versículo 44 e 46 a 48. Então, o verdadeiro perdão é o que nos liberta, é o que nos renova, é o que nos melhora, é o que nos faz crescer, é o que nos faz melhorar cada vez mais, nos liberta de toda tristeza, porque sabemos que mágoas, tristezas não vão fazer a nossa vida melhorar, não vão mudar o nosso passado. Ficar remoendo aquela situação, ficar remoendo a mágoa, o ressentimento, o rancor em relação a uma situação ou uma determinada pessoa, não irá nos ajudar em nada, não mudará o nosso passado, atrapalhará o nosso presente, porque não conseguiremos viver aquele dia, porque ficaremos só remoendo aquilo, e atrasará o nosso futuro. Enquanto não conseguirmos nos desprender, deixarmos ir aquela situação, nada vai melhorar. Não vamos nos sentir bem, não vamos conseguir enxergar além daquela dor, daquela mágoa, só vai nos atrapalhar, só vai dificultar ainda mais o nosso caminhar. E estaremos indo contra os ensinamentos do Mestre. Não é fácil. A gente não vai começar a perdoar de hoje para amanhã. Não, eu te perdoo. Não é isso. Mas sim começarmos a trabalhar isso dentro de nós. Começarmos a entender realmente o que é o perdão verdadeiro. Conversarmos conosco mesmos. Será que eu perdoo? Ou eu só desculpo? Ou eu só esqueço? Esvaziarmos a nossa caixinha dos sentimentos negativos, esvaziarmos a nossa mochila, que dificulta a nossa caminhada. Não temos necessidade de ficarmos guardando, remoendo. Nós estamos aqui para evoluirmos, para melhorarmos, irmos ao encontro da felicidade, ao encontro da verdadeira felicidade, da nossa evolução, da perfeição, irmos ao encontro da perfeição. Como disse Jesus, sois perfeito como vosso Pai é perfeito. Perdoai para serdes perdoado. Então, vamos fazer ao outro, pelo outro, para o outro, o que nós queremos que façam por nós, para nós. Todos somos filhos de Deus a caminho da perfeição. Que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre e nos proteja. Vamos mais uma vez, meus amigos, fechar nossos olhos, nos conectarmos com o alto, elevarmos os nossos pensamentos ao Pai e agradecermos mais uma vez. Mestre querido, obrigado, Senhor, por mais esse estudo, por mais essa reflexão, por mais esse aprendizado, Senhor. Que possamos, Mestre querido, realmente apreender tudo que nos foi passado, refletirmos em cima disso tudo e procurarmos, Senhor, de acordo com as nossas condições, nos melhorarmos e praticarmos o verdadeiro perdão. Comecemos com pequenas coisas.
E vamos crescendo, crescendo e crescendo. Abençoa, Mestre querido, a nossa querida Casa da Paz, os seus benfeitores, que o anjo guardião e o mentor de cada um de nós estejam sempre ao nosso lado, nos orientando, nos mostrando o caminho certo, o caminho reto, e que consigamos, Senhor, ver esse caminho. Que tenhamos todos, Senhor, uma noite tranquila, uma noite de paz, e que possamos, Senhor, amanhã acordar revigorados para mais um dia de bênçãos e oportunidades. Que assim seja, Mestre querido, graças a Deus.